Nós hoje vamos ler e estudar o profeta Joel. Ler, não vai dar para a gente ler os 3 capítulos, até para a gente ganhar tempo, mas é importante você ler esses 3 capítulos. Joel é um profeta pequeno, chamado também de profeta menor, e ele tem um papel muito relevante, porque a profecia de Joel, além de fazer parte de um contexto local para Israel, ela é uma profecia abrangente para os últimos dias, os dias do fim. Então, alguns profetas do Antigo Testamento, eles têm uma mensagem que não encerrou no reinado dos reis que eles estiveram presentes, ministrando, exortando os reis. Você já sabe que os reis estão no livro de 1º e 2º Reis e no livro de 1º e 2º Crônicas. Então, todos esses profetas, desde Isaías até o profeta Malaquias, todos eles vão estar dentro desse contexto dos profetas, sendo que Ageu a Zacarias, se não me falha a memória, a gente tem aí o período pós-exílio, após o exílio de Israel. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história de Israel, é bom você comprar um livro de história do cristianismo, a história de Israel, e você vai ver que dentro desses livros de história de Israel, vai estar mostrando para você o período que a gente está falando aqui, que muitos profetas foram profetas que exortaram para que Israel não fosse para o cativeiro babilônico, para o cativeiro assírio, mas infelizmente a gente sabe que isso aconteceu. A nação de Israel, o reino do norte, foi parar na Síria, cativos, ficaram lá por muitos anos, e o reino do sul foi parar cativo no reino da Babilônia. E domingo à noite a gente falou até de Daniel, não sei se você lembra, quem esteve aqui ou não pôde e ouviu a mensagem. Daniel foi um dos cativos da descendência de uma família nobre, juntamente com Misael, Ananias e Azarias, e foi levado para ser escravo lá no país da Babilônia, através do reinado de Nabucodonosor. E Joel, ele também é um profeta que está preocupado em trazer uma mensagem de Deus ao reino do sul. Então, o reino do sul é aquele reino que está sempre recebendo de Deus uma mensagem, e tudo indica, segundo os historiadores, que Joel, ele profetizou dentro do contexto do rei Joás, que foi um dos reis de Judá. Então, aproximadamente, porque a cronologia bíblica do Antigo Testamento não é muito exata, entre o ano 835 ao ano 796 antes de Cristo, Joel é um desses profetas que está ali falando e exortando. Existe uma outra corrente doutrinária que informa que Joel talvez tenha profetizado, levado essa mensagem após o exílio. Então, no tempo dos profetas Ageu ao profeta Zacarias, que são já profetas pós-exílio. Mas, independente se Joel profetizou antes do exílio, antes do cativeiro babilônico ou não, o importante é a mensagem que Joel vai trazer para nós, como líderes, como homens e mulheres de Deus, que fomos chamados pelo Senhor. São 3 capítulos, você lê isso aí, num 10 minutinhos, você consegue ler. Estudar, você vai demorar um pouquinho mais. O capítulo 1 é um capítulo onde Joel começa dizendo assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai
todos os habitantes da terra: aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel já está preocupado, com esse processo de aprendizado, de ensino, que é fundamental de nós, como líderes, termos sempre essa consciência de ensinar, dentro de casa. Nossa maior escola está dentro de casa. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é esposa, você que é esposo, a gente está sempre ensinando uns aos outros. E o profeta Joel está dizendo: olha, não deixe os mais sábios, os idosos, de escutar, e também não deixem de narrar, ou seja, de ensinar aos vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os seus bisnetos, netos, tataranetos, até outra geração. A preocupação de Joel está em passar o conhecimento, passar a informação para aqueles que estão sempre necessitando das informações. E ele começa dizendo assim: olha, aconteceu uma crise em Israel, aconteceu uma crise na agricultura. A vida daquele povo era mantida pela agricultura, a maioria deles viviam da agronomia, então era do gado, era da plantação. E em Israel aconteceu uma enxurrada de gafanhotos, e os gafanhotos, com vários modelos de gafanhotos, você vai ler no capítulo 1, destruíram, acabaram com toda a provisão de Israel, com tudo que tinha na pastagem para os gados, na agricultura para o sustento das pessoas, no vinho, no azeite. E o profeta Joel está falando dessa crise de fome, de necessidade, fome física, mas também fome espiritual, porque Judá estava se afastando, você já sabe muito bem disso, pela idolatria, pelo culto aos deuses, e isso ia de encontro aos princípios da palavra de Deus. Um dos princípios que estão estabelecidos no livro do Êxodo, no capítulo 20, o primeiro é: honra ao Senhor teu Deus, não terás outro Deus além de mim, eu sou o único, eu sou o Senhor. E diante desse princípio estabelecido para a nação de Israel, Israel deveria ter um único Deus, ele não poderia se afastar desse Deus, ele não poderia se prostituir desse Deus. E a gente estudou semana passada o Oséias, onde ele precisou casar com uma prostituta, e aquela ação do casamento de Oséias mostrava justamente o amor de Deus, a graça de Deus, mas também a ação da prostituição no coração de Israel para com Deus. Joel continua dizendo: Deus, e aí a gente vai estar sempre encontrando em todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo, o amor de Deus pelo seu povo, a preocupação de Deus em nos corrigir, a preocupação de Deus em acertar a nossa vida. Ele está dizendo logo no primeiro capítulo que a partir do momento que há uma solidez na família, nos líderes da família, a família ela vai bem, ela anda bem. Mas a partir do momento que não há instrução, não há preocupação, não há atenção, não há esse cuidado, a família desmorona. Você já reparou e já percebeu como a gente está vivendo uma época de ausência total de respeito? Total de respeito. As crianças estão xingando palavrões assim, cabeludos, que nem na minha época ninguém queria xingar, quando não éramos crentes, lá no passado. Palavrões assim,
homens, crianças, adolescentes, no futebol, no dia a dia, não há esse respeito. Parece que a gente está vivendo uma época de total desgovernança nos princípios familiares. E Joel está dizendo: olha, a gente não pode se calar, a gente não pode entrar na forma do mundo, a gente não pode deixar que o mundo corrompa os nossos bons costumes, os nossos valores. E a gente não pode aceitar aquilo que o mundo quer enfiar de goela abaixo dentro de nós, para perverter a nossa família, perverter os nossos princípios. A gente sabe muito bem que o sistema mundano está dia após dia mais intenso. E isso é bíblico. Por quê? Porque a Bíblia declara que são sinais da volta de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos se esfriará. Já começa por aí. A ausência de amor entre as pessoas, de cuidado, de carinho, de proteção. Você já reparou como está tendo uma divulgação atualmente nesta semana de feminicídio? Mulheres, né, que são torturadas, mulheres que chegam até a óbito dentro de casa por seu próprio companheiro, seu próprio marido. E aí a gente vê uma ausência total de cuidado, de amor, as pessoas perdendo o carinho um pelos outros, né? Uma pessoa torturando a outra. Isso, gente, é falta de amor, é falta de cuidado, é falta de zelo. E Joel está mandando a gente despertar. Olha o que ele diz no versículo 5: despertai, chorai, uivai. Ou seja, a gente está vivendo dias que mais do que nunca, nós como líderes, a gente precisa estar como Neemias, sabe? Com a espada na mão, com a colher de pedreiro na outra, construindo o muro, reparando o muro e clamando a Deus. Porque para a gente criar, para a gente preservar, para a gente ensinar os valores, os princípios, é uma estrada de vida. Agora, o mundo está tentando aniquilar toda essa estrada, toda essa construção dos bons costumes, dos valores, de uma forma assim assustadora. São nos filmes, são nos desenhos, são nas programações, que às vezes a gente pensa assim, que não tem nenhuma maldade, mas ali está maldade naquele desenho, naquelas ações. E com isso, gente, a gente vai vendo o amor das pessoas se esfriando, o cuidado das pessoas se esfriando. Recentemente apareceu no jornal uma equipe médica, né, aqui no Rio de Janeiro, que chegou um filho com a mãe passando mal, foi falar com a funcionária do município, do estado, não sei, né, e ela no telefone ela continuou. Cadê o código de ética? Eu, quando me formei nas 2 graduações, eu tive que proclamar lá o código de ética das minhas 2 profissões. O amor, o respeito, o cuidado, o zelo. Todo profissional, ele faz um voto. Já começa por aí, independente de estar ganhando dinheiro, de não estar ganhando dinheiro, do salário está saindo, não está saindo. A profissão está acima, o cuidado, o zelo com as pessoas está acima de dinheiro, está acima de um protocolo. Mas você veja bem, a ausência de amor está imperando de uma forma assim tão terrível, onde as pessoas estão perdendo a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Ou seja, para atender uma pessoa que está morrendo, primeiro preciso de um papel, de uma folha, de um prontuário, porque senão eu não atendo uma pessoa. Olha que loucura, que atitude sem amor, sem empatia.
E aí, gente, a gente vê isso não só na saúde, a gente vê isso em todos os segmentos. A gente vê isso dentro de casa, idosos sendo maltratados por filhos, né? E sendo torturado. Parece piada, né? Netos torturando avós, e coisas assim que você fala assim, meu Deus, aonde isso vai parar? É o fim do tempo. A Bíblia, ela sempre deixou dicas para a gente. Essa onda de promiscuidade que nós estamos visualizando, essa onda de desrespeito total, essa onda de uma devastação, como gafanhotos que estão cortando, que estão destruindo, que não estão respeitando o direito um do outro, isso é bíblico. E Joel, 800 anos antes de Cristo, estava nos alertando. E os sinais estão aí cada dia mais próximo, mostrando para a gente as coisas, mostrando para a gente. E Joel recebeu uma mensagem vinda do reino de Deus para o reino do sul. Joel, o seu nome significa Jeová é Deus. Então, na sua própria essência, era o próprio Jeová, o próprio Deus, que estava profetizando e dizendo para Israel, para o reino do sul, né, advertências, mostrando ao reino do sul valores e princípios que eles precisariam preservar, de pais aos filhos, de filhos aos pais, e dos sacerdotes a toda a igreja. Joel continua dizendo, né, que isso era fundamental. O propósito do livro de Joel, através da devastação sobre a agricultura, no seu tempo por uma praga de gafanhotos, Joel traz uma palavra profética para ajudar. Deveriam responder com o arrependimento, com o jejum, seriam então perdoados e restaurados do seu estado de miserabilidade. E aí, a gente vai para o capítulo 2 e vê que Joel começa dizendo para o povo que se eles se posicionassem, se eles começassem a olhar para Deus como Senhor, como Salvador, Deus estaria trazendo de volta a restauração, a cura, estaria cuidando de toda a necessidade da nação, estaria provendo, como Ele sempre foi, o provedor, o cuidador. Joel continua dizendo no capítulo 2, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com planto. O que Joel está chamando a atenção da nação de Israel no reino do sul de Judá? Que o povo deveria se voltar para Deus. Gente, nesses últimos dias, nesses dias difíceis, mais do que nunca você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele sempre nos norteou, nos ensinou, através das suas cartas, a estarmos cheios do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo, você vai ter um coração convertido, você não vai se corromper. Somente cheio do Espírito Santo, você vai chorar com prantos e com misericórdia e compaixão por aqueles que estão precisando de cura e de restauração. Somente cheio do Espírito Santo, você vai ter empatia e fazer jejum. E isso é importante para que a gente possa atrair a presença de Deus sobre a nossa vida. É importante para que a nossa comunicação com Deus esteja online, ativada, cheia de uma sensibilidade espiritual. Joel estava trazendo uma mensagem de realidade, mas também de esperança. De realidade, porque se o povo não se acertasse, os resultados das suas ações estariam já sentenciados por Deus. Porém, se o povo se arrependesse, e a mensagem de cada profeta é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de exortação, aonde o desejo de Deus é que todo o povo se arrependa, se converta. E continua esse mesmo Deus hoje, no tempo da graça, tendo essa mesma preocupação. Por que Jesus ainda não voltou?
dando ao povo, dando à humanidade tempo para que eles se arrependam, para que eles se posicionem e reconheçam-o como Senhor e Salvador. E é importante a gente, nesses últimos dias, estarmos como líderes, sabendo disso, que nós temos que levar uma mensagem realística, das verdades da palavra de Deus, do reino de Deus, da volta de Jesus. É importante você ter isso como princípio, como líder na sua casa. Não esqueça de informar os seus filhos, de falar para os seus filhos: Jesus vai voltar. Um dia desse eu preguei uma peça lá em casa. Eu e minha mulher demos um sumiço de repente. E aí ficou as crianças: onde estão? Ih, caramba, papai e mamãe, cadê papai e mamãe? E o tempo foi passando, Daqui a pouco um ficou assustado. Falei: pois é. A Bíblia diz: 2 estarão deitados na cama, um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia também diz que, como ladrão que entra de uma forma bem sucinta, bem cheio de artimanhas, de uma forma rápida, e a gente não tem aí a previsão de quando ele vai atacar, assim também será a volta do Filho do Homem. Então, gente, a gente não pode esquecer de avisar os nossos filhos que Jesus está voltando, que filho de crente não é crente. Eu digo isso sempre para os meus filhos: olha, se vocês não tiverem uma aliança com Deus, papai e mamãe vão subir, vocês vão ficar. E é importante, se teu filho já tem consciência, se ele já sabe o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é necessário. Enquanto criança, sem conhecimento do que é pecado, não há necessidade, porque a Bíblia diz que essas crianças não têm nenhuma acusação sobre elas. Mas aquelas que já têm conhecimento, já sabem xingar um palavrão, já sabem o que é um palavrão, então palavrão é pecado. Então, se ele sabe o que é pecado, ele sabe também o que é a justiça de Deus, e ele precisa se arrepender, se converter. E nós, pais, temos que conscientizar os nossos filhos que filho de crente não é crente. Filho de crente continua sendo filho de crente. Filho de crente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque quando ele aparecer entre nuvens, a Bíblia declara que quando o Espírito Santo motivar dentro do meu espírito a sensibilidade de que o Rei está entre nuvens, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, convertidos, nova natureza, nova criação, serão arrebatados. É esse o teu e o meu destino, ser arrebatado. O mundo nos chama de maluco, beleza, deixa ele chamar. Mas essa é uma promessa que o nosso Pai fez, os profetas fizeram, e nós não podemos deixar de viver isso e pregar isso, gente. Jesus vai voltar. Quando, pastor? Não sei. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para ele, e um dia como 1000 anos. Mas a Bíblia me dá sinais. Por isso que eu digo para você, os sinais estão cada vez mais intensificados. Deus está usando até os ímpios para falar para os crentes. Um dia desse eu estava vendo um filme no Netflix, e era um filme falando de Apocalipse. Falei: caramba, não tinha nada a ver com filme evangélico, e estava falando da mensagem de Apocalipse, usando muitas vezes o diretor Mel Gibson para criar mensagens, trazendo as pessoas a uma realidade do que é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. E tantos outros diretores, e tantas outras programações que a gente tem visto por aí. Quando você vê agora essa quantidade de filmes de super-heróis das revistinhas, que nós, quando éramos moleque lá pequititinho, tínhamos as nossas revistinhas em casa, do Thor, do Homem-Aranha, é uma ausência e uma necessidade de referência, gente. Então, através do super-herói, as pessoas buscam uma referência. E quem é a referência para nós? A nossa referência é Jesus. E a gente não pode deixar de mostrar a referência para o mundo. O mundo jaz no maligno, e o mundo está perdido, precisando de referência, precisando de um ídolo,
precisando de um Deus para seguir. Por isso que nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, como líderes, não abrir mão da nossa família, não abrir mão dos nossos filhos, não deixar de ensinar. Ah, pastor, mas se errou, ensina. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. É a nossa missão como líderes dentro de casa, ensinar. Não é a missão da igreja. Não é a missão do professor ensinar o caminho que o seu filho deve andar na escola. Lá na escola ele vai aprender o que é matemática, o que é biologia, o que é física, pelo menos é o que ele deveria aprender. A gente sabe que está aprendendo outras coisas também, né? Mas aí cabe a você como pai também fazer uma intervenção na escola do seu filho. Fazer uma análise no material que seu filho está trazendo e nas coisas que estão sendo discipuladas na mente do seu filho, porque um professor perdido, um professor influenciador, poderá também trazer uma mensagem distorcida de filosofias humanas e implantá-las na cabeça do seu filho, da sua filha. E cabe a você, pai, cuidar e preservar da sua família. Marque aí o capítulo 1, aí, a partir do versículo 2. Você como um ancião da sua casa, escuta, não deixa, narra a teu filho, narra, pastor, mas eu estou sendo chato, seja chato. Há tempo e fora de tempo, a gente não pode deixar de falar. A gente não pode deixar de dizer, Jesus vai voltar, Jesus é o Senhor. Olha, arrependei-vos e convertei-vos, sejam cheios do Espírito Santo, busquem o batismo no Espírito Santo, busquem o falar e profetizar e ser cheio da graça e da unção de Deus. É a nossa missão, gente. E Joel estava trazendo essa mensagem de esperança, uma mensagem de realidade, mas de esperança. Joel trouxe uma proposta de solução do problema. Qual foi a proposta? Se voltar para Deus. Você quer a solução do teu problema? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A solução do problema dessa crise que estava devastando a economia do Reino do Sul era o povo se converter. Olha o versículo 12 do capítulo 2. Se convertam a mim com todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel está dizendo agora para o povo e para a gente, que o caminho é, se erramos, acertar. Ninguém é perfeito. Quando você e eu às vezes erramos como pais, a gente precisa se acertar, se converter, se arrepender, reparar o dano, reparar o erro. E aí, queridos, fazer o jejum, porque o jejum vai levar você a um espírito de contrição, e também deixar que esse jejum não seja apenas uma remoção de comida, de alimento não, mas que seja também uma contrição do teu espírito. E aí o seu coração vai ser rasgado, você vai estar mais próximo do Senhor, sabendo que Ele é bondoso, misericordioso e benigno, e vai com certeza, mais uma vez, te ajudar a vencer. Porque esse sempre é o papel do nosso Deus. Esse sempre é um papel. Olha o que ele continua dizendo para o povo. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai com assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes. Olha o apelo que Joel está fazendo para a igreja de Israel, para que o povo não fique acomodado nem acostumado com aquela
naquele estado de miserabilidade que eles estavam vivendo. E nós também hoje, gente, precisamos estar atentos, precisamos estar cheios da direção do Espírito Santo, percebendo as ações do inferno, percebendo as astutas ciladas do diabo, percebendo como o diabo está destruindo a humanidade. E um dos sinais é guerras, rumores de guerra. Você já viu como no Oriente Médio a gente está vivendo um caos no Oriente Médio? Como a gente está vivendo um caos agora na América Central? Como a gente está vivendo um caos até aqui na nossa vizinhança aqui, ó. O Brasil está sendo tomado, porque estão vivendo um estado tão deprimente que Roraima agora já virou capital da Venezuela, pela quantidade de venezuelanos que existem lá dentro. E aí você vai vendo uma total miserabilidade, e precisamos, como igreja, como povo de Deus, não ficar apáticos ou indiferentes, sabendo que tudo isso são sinais. Diga, sinais. Sinais. Deus está ligando, um sinalzinho aí na sua cabeça. Guerras, rumores de guerra, fome, peste, doenças. Você já reparou doenças que já estavam erradicadas no Brasil voltando? Não sei quantas pessoas, mais de 300 pessoas já morreram de sarampo esse ano. Sarampo. Epidemias são sinais da volta do nosso Senhor. Ah, pastor, mas isso sempre teve. Legal, sempre teve. Mas a Bíblia diz que elas serão intensificadas. Elas retornarão. Existe hoje certas situações que a gente está vendo aí claramente, a ação do inferno. Você já reparou hoje como tem gente morrendo de câncer? Como tem gente morrendo de câncer? Crianças, adolescentes, bebês. Um dia desse eu fui numa ala de crianças pequenas. E aí você fala assim, meu Deus, que doença maligna, que dependendo do grau, do estágio, não há nenhum tipo de tratamento, não há cura, se não for uma intervenção de um milagre divino. E tudo isso são sinais, gente. E a gente precisa estar atento, porque os gafanhotos aí, esse espírito destruidor, essa ação demoníaca, ela vai estar cada dia mais se intensificando, porque o diabo sabe que Jesus está voltando. Talvez tem muito crente que não saiba que Jesus está voltando não, mas o diabo sabe disso. Ele sabe que o tempo dele é curto, e a sentença dele já foi decretada. Ele e os seus anjos vão arder no lago de fogo que queima eternamente. É a sentença dele, pelo ato de desobediência, quando ele se levantou contra o próprio Deus, querendo ser maior do que Deus. Tanto ele quanto seus demônios, seus anjos caídos, que se tornaram demônios. E ele, sabendo disso, querida, a ação dele cada dia mais está sendo em ser destrutiva contra a imagem e semelhança de Deus, porque quando ele vê você, quando ele vê eu, quando ele vê os nossos parentes, ele vê a imagem de Deus. E aí ele fica cheio de ódio da humanidade. E aí o que ele usa? Da sua perspicácia, da sua sabedoria em denigrir, destruir. Aí ele usa da sua astúcia, do seu engano, das suas estratégias para levantar reino contra reino, império contra império, povos contra povos, economias contra outras economias. Uma ausência total de um coração saciado pelo que tem, sempre uma ausência, essas pessoas sempre querendo mais e mais. E aí Joel diz assim no versículo 16, congregai, ó povo, santificai a congregação. Pastor, o que é santificar? É se separar mesmo, gente. É você e eu estarmos separados. Separados do que, pastor? De tudo quanto
vai contaminar a minha e a sua vida. A Bíblia fala bem claro para a gente: santificai a congregação, ajuntai, reuni os filhinhos, chorem os sacerdotes, os ministros de Deus no altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à destruição, para que as nações façam escárnio dela. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vós não estragareis mais o opróbrio entre as nações. Deus está usando a boca do profeta e dizendo assim: olha, eu vou mostrar a vocês que eu tenho um coração abençoador. Eu vou mostrar a vocês que o futuro que eu já determinei para vocês é um futuro cheio de plenitude, de graça. Eu vou mostrar para vocês, líderes, que vocês não precisam viver apenas o presente, mas vivam a eternidade comigo. E eu vou mostrar a vocês que Deus não rejeita um coração arrependido. E aí, queridos, precisamos saber da nossa relevância diante da realidade que estamos vivendo. Você e eu precisamos estar atentos. A Bíblia diz em João que nós estamos no mundo. Ninguém vai ser removido do mundo. Você precisa trabalhar, eu também. Você precisa comer, eu também. Você precisa ir à escola, você precisa fazer as atividades normais do lar. Mas querida, querido, não se apegue às coisas do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se apegue às coisas de Deus. Vós estáis no mundo, diz o Evangelho de João, mas nós não somos do mundo. A nossa vida, a nossa casa é o céu. E a gente precisa ter essa verdade bem cravada no nosso coração em fé. Porque as coisas que a gente está vivendo hoje, é fundamental para nos afastar dessa verdade. O próprio Evangelho, às vezes, está sendo distorcido hoje, aonde se fala tanto de coisas temporais e não fala da eternidade. E é importante a gente saber que, se não estivermos cheios do Espírito Santo, a carne vai prevalecer. A carne vai falar. A carne vai lutar. E o maior inimigo, eu tenho dito para você, o seu maior inimigo não é o da esquerda, não é o da direita, não é aquele que está de frente para você. O seu maior inimigo é você. Então mortifique a carne. Mortifique você. Porque se você não se mortificar, você vai com certeza ceder a algumas pressões. E é isso que Joel está dizendo, gente. Usem os acontecimentos, mas falem ao povo a verdade. Vivam a realidade do mundo, mas não esqueçam de falar a verdade. A nossa mensagem é que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E quem vai querer, pastor? Aqueles que derem crédito à pregação, que você e eu testemunharmos. Agora, quem vai se salvar? Aí é com cada um, querido. Você decidiu por Jesus. Não cabe a mim e a você dizer quem vai ou não vai se salvar. O que cabe a mim e a você fazer é levarmos a mensagem de transformação, de que Jesus Cristo é o Senhor. E Joel continua dizendo no capítulo 2, a partir do versículo 28, que depois daquele dia, esse dia de destruição, esse dia de tantas coisas, Deus, pela sua graça, estaria derramando no seu espírito sobre toda a carne. Os velhos profetizarão, os mancebos terão visões. E aí Joel começa a dizer do derramar do Espírito Santo. Você e eu já recebemos esse derramar. Diga aleluias por isso. Fazemos parte da igreja da nova aliança.
E no capítulo 2, se você quiser botar aí, capítulo 2 de Atos, de 1 em diante, é a parousia, né? A unção, a graça de Deus, o poder de Deus, do Paracleto, né? Onde houve a manifestação do Paracleto, do Espírito Santo ali sobre os 120 que estavam em Atos capítulo 2. Se você quiser botar combinado com aí, vá a Atos capítulo 2, os 120 que estavam reunidos no templo, diz que eles estavam ali clamando a Deus, e aí eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, aí você tem lá o próprio Pedro depois, testemunhando, dizendo para o povo, olha o versículo 14 do capítulo 2 em diante: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, porque são 9 horas da manhã, mas eles estão debaixo da promessa daquilo que o profeta Joel disse. Versículo 16, você encontrou? Diga aleluia. Isso, olha, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Agora, se você observar, versículo 19, 20 e 21, olha o que diz: mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra ainda não se cumpriu. Percebeu? Esses 3 versículos ainda não aconteceu. O dia do Senhor ainda não aconteceu. O dia do Senhor ainda não aconteceu. E o que é o dia do Senhor, pastor? Fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Porque o dia do Senhor está dentro do contexto da escatologia. Está dentro do contexto de Apocalipse. Então, está dentro da segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2 em diante. Está falando do tempo do fim. Está falando de Mateus, capítulo 24 em diante. A gente vai dar um panorama para você, né, no segundo tempo, dessa parte 2 do profeta Joel. Mas para você ver a abrangência desse livro, um livro com só 3 capítulos, como Deus usa esse profeta para falar para a gente até do tempo do fim. Para mostrar a gente, né, coisas, detalhes que estão aí associados não só ao derramar do Espírito Santo no tempo dos gentios, e o tempo dos gentios já passou aí mais de 2000 anos, estamos celebrando, estamos vivendo a graça, mas querido, esse tempo da graça, ele é um tempo de misericórdia, de restauração, de bondade, de derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade. E aí, se você for de novo ao capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 29 e 30, você vai ver a mesma coisa que Joel estava profetizando. Pedro, cheio do Espírito Santo, corroborou: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, pastor, mas se a graça é algo bom, se a graça é algo que não é terrível, o que é o dia do Senhor? Por isso que a gente vai ter que abrir um espaço para falar desse dia do Senhor, para você compreender, porque ele é após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. A igreja já está arrebatada, a igreja já está com o Senhor, mas esse dia, para que todas as coisas possam cooperar, né, e você possa entender, né, aquilo que Deus idealizou para a sua vida, na sua eternidade, desde o início até o fim. Por isso que é importante a gente amar esse livro, a gente estudar,
com fome e sede da palavra de Deus, porque, olha, esse Espírito Santo já está dentro de você. Esse Espírito Santo capacita você. Se você quiser botar aí em Atos capítulo 2, bota 1 Coríntios capítulo 12, são os carismas do Espírito. Os carismas do Espírito são os dons que o Espírito Santo tem para você como filho de Deus. Dom de profecia, dom de cura, dom de milagres. Pastor, então quando um missionário, um evangelista impõe as mãos, ora, repreende, cura, e tem lá pessoas levantando, cadeira de roda sendo deixada, isso é um dom dado pelo Espírito Santo, gente, e ele está disponível para a igreja. Oxalá todos nós agora mergulhássemos nesse poder, nessa unção, para sermos testemunhas vivas daquilo que Cristo pode fazer através de cada um de nós. E foi por isso que Pedro, rapidamente, depois de cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, ele começou a dizer para o povo: gente, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã, mas é o que Joel disse nos últimos dias. Olha, se Pedro, há mais de 2000 anos, está dizendo nos últimos dias, eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito, imagina no time de Deus, no tempo de Deus, como nós já estamos muito próximo da volta de Jesus. Os sinais estão apontando a volta do Senhor. E Pedro começa dizendo, por isso que a gente está aqui, e a fome e sede do Espírito faziam esses homens e essas mulheres estarem cada vez mais preocupados em buscar ao Senhor. Deixa aí aberto aí no capítulo 2, mas eu estou sentindo uma direção do Espírito Santo. Vá a Atos, olha só o que aconteceu. Atos, rapidamente Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro foi aquele cara que, com medo de Jesus, mergulhou no mar, porque Jesus estava na praia, no capítulo 20 de João, fazendo um churrasquinho de peixe, e Pedro ficou com medo, e 3 vezes Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro rapidamente diz: Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes. E aí Deus, pela sua graça e fidelidade e misericórdia, diz: apacenta então as minhas ovelhas. Pedro rapidamente foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é tão bom que transforma você, transforma a sua vida, transforma a minha vida, nos faz gente de bem, honestas, puras, santas. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Por isso que é tão importante você e eu sermos cheios do Espírito Santo. Se você quiser botar aí combinado com Gálatas capítulo 6, Paulo também diz para a igreja da Galácia: mas enchei-vos do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, as obras da carne serão mortificadas. Você vai ter os olhos espirituais, você vai ter a mente espiritual, você vai enxergar como Deus enxerga, você vai agir como Jesus sempre agiu. Por isso que é importante a igreja desses últimos dias estar cheia do Espírito Santo, porque enquanto lá fora a fome, enquanto lá fora a nudez, enquanto lá fora o povo está mais e mais corrompidos, você e eu aqui dentro da Shekinah, dentro da presença de Deus, dentro do reino de Deus, estamos cheios do amor e da graça de Deus para compartilhar com aqueles que estão famintos lá fora. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É que você não perca esse amor. Pedro, cheio desse amor, curou aquele coxo. Capítulo 3 aí de Atos você está vendo. Pedro, cheio desse amor com João, ele falou: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Gente, que autoridade! E aí você pode falar: mas era Pedro. E aí eu te pergunto: quem era Pedro? Uma pessoa como você e eu.
Qual a diferença que fez Pedro? É porque Pedro se rendeu ao Espírito Santo. Então, se você e eu nos rendermos ao Espírito Santo, você e eu seremos Pedro nessa geração. Seremos, gente. Seremos. E as falhas, pastor, que às vezes a gente tem, Pedro também teve. Teve. Paulo várias vezes o repreendeu, porque ele era judaizante. Ele era preso à sua visão de israelita. Mas mesmo assim, Deus usou aquele vaso de barro, e Deus vai usar você, vaso de barro também, mulher de barro também. Deus usa cada um de nós. E por que Ele usa? Porque Ele quer. Porque Ele quer. Nós estudamos o profeta Jonas aqui. E o profeta Jonas, lembra? Foi até o Nilton que falou, e o pastor Luiz. O profeta Jonas, sabendo quem era Deus, falou assim: por isso que eu não queria pregar o evangelho para o pessoal de Nínive, porque eu sabia, você é amoroso, você é complacente, você é misericordioso, você é bondoso, você ia se arrepender, porque aquele rei lá, juntamente com o povo de Nínive, se prostraram diante de ti e reconheceram que tu és o Senhor. E aí você, com esse seu coração mole, você ia... E aí Jonas ficou aborrecido com Deus. E aí Deus precisou tratar do coração de Jonas, como tem tratado do meu e do seu coração. E como é bom a gente ser tratado por Deus, porque Deus nos trata com amor. Glória a Deus, né? Deus trabalha em nós com amor. E querido, eu quero que você entenda o seguinte: a verdade, que é a palavra de Deus, nunca vai confrontar a palavra, porque a palavra e a verdade são um só. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Verbo era Deus. João fala isso claramente. João está dizendo para a gente que no princípio de tudo a palavra sempre teve valia. A palavra sempre teve autoridade. A palavra sempre teve poder. E pela palavra todas as coisas foram criadas. A vida estava na palavra. O capítulo 1 diz isso claramente do Evangelho de João. No princípio era o verbo aqui no original grego é a palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava sempre no princípio com Deus. De quem João está falando? De Jesus. É uma alegoria que ele está falando aqui para a gente, do verbo revelado, da palavra viva, que é o próprio Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida está nele, a vida é luz dos homens, e a luz, gente, vai sempre resplandecer nas trevas. Por isso que é onde você chega o brilho de Cristo, chega a unção de Cristo. Então a verdade nunca será confrontada com a palavra. Joel informa o povo o julgamento de Deus sobre as nações. Joel informa o povo no capítulo 3 que Deus há de julgar os vivos e os mortos, há de trazer uma restauração global nos últimos dias, no dia do tempo após o tempo do fim. E Joel começa a dizer para Israel: olha, Israel, poderá olhar você para o futuro com esperança? E a resposta que Joel dá é: vocês poderão olhar com esperança, porque o Deus que cuida de nós, Ele é um Deus restaurador, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus protetor. E eu quero que você guarde aí no seu coração esse momento, porque aqui a gente vai ter que falar semana que vem. São muitos detalhes para você entender, pois o dia do Senhor, ou o julgamento final, será o grande triunfo de Deus sobre o mal, e o devido castigo eterno aos inimigos.
esteja atento aos sinais. E você que já está aí com o seu smart, você vai ler essas referências, e eu vou trazer mais algumas de Apocalipse, de Daniel para você na próxima semana, para a gente estar falando do dia do Senhor. Não sei se também a gente vai conseguir completar, porque é escatologia pura, né? O dia do Senhor é após a batalha do Armagedon. Alguém já ouviu falar do Armagedon? Poucos crentes, né? Pois é, para você ver como escatologia é importante, né? Alguém já ouviu falar do milênio? Poucos crentes, né? Pois é, você vai viver um período de 1000 anos com Cristo, reinando com Ele em glória, com uma igreja arrebatada. Olha como é importante a gente saber. E olha, grande tribulação, alguém já ouviu falar? Pois é, a grande tribulação já melhorou um pouquinho, pois é, mas é um momento de muita tristeza, de muita perda, de muitas guerras. Anticristo, falso profeta, a besta aparecerão nesse período chamado grande tribulação. Mas o dia do Senhor está lá na frente, depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, depois da restauração de Israel, há esse dia do Senhor, aonde verá o julgamento de todas as coisas. E aí, se você observar como a Bíblia ela é única, ela é plena e abundante, no capítulo 21 de Apocalipse, o dia do Senhor vai ser feito para que você viva o capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, você e eu, e Deus mesmo estará com eles. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e a morte já não terá mais domínio sobre você. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo, diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou para João: João, escreve isso para a minha igreja, para eles ficarem com o coração cheio dessa fome, desse dia, para que eles possam transformar o povo, a humanidade, levando o evangelho de Jesus Cristo a toda a humanidade. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou aquele que estou dizendo para você, João, tudo está feito. Você pode dar glória a Deus, porque o próprio Cristo, no futuro, já declarou pela sua presciência: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu, a quem tem sede darei de beber da graça da fonte da água da vida. O vencedor, esse é você, esse sou eu, essa é a igreja. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e eles me serão filhos. É isso que te espera, é isso que está reservado para você. É isso que Deus preparou para os seus filhos. Mas antes, vem o dia do Senhor. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Jesus está voltando. Maranata. Então não fique assustado com o que está acontecendo. Sabe o que você e eu precisamos estar mais do que nunca, querida, moços, moças, aliançados com Ele. Quanto mais aliançado com Jesus você tiver,
você já faz parte dessa palavra. Você já está nesse contexto aqui. Você já está nesse lugar aqui. Pastor, mas eu ainda estou na terra. Sim, temporariamente, mas pela fé. Você já faz parte dessa promessa. E aí o que nós temos que fazer? E aquele que perseverar até o fim. Então não se aveste não fique preocupado não se aborreça com as coisas da vida, não se aborreça com o irmão, com a irmã, com a igreja, com denominação, não perca toda essa grandeza de Deus estabelecida para a sua vida por qualquer coisa, mas se agarre a Jesus, fique firme, que essa palavra já é sua. Esse novo céu, essa nova terra já é seu. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais perda. Tudo será para Ele.